Bom, fala Né? um pouquinho da Anatorg, do Vamos lá. Corinthians aí, porque você tem uma história imensa no Corinthians, na verdade, e fundou a Anatorg. Qual que é a importância da Anatorg e qual que é a tua influência no Corinthians e no trabalho com jogadores ou com lutadores? Como que é isso daí? E por que que você, na tua campanha, fala da questão de que o esporte, ele é uma das suas propostas, que ele pode mudar a vida das pessoas? Claro, Sheik. Bom, a gente falou um pouquinho de quase tudo, né? Mas evidentemente que uma das frentes da nossa campanha é a questão do esporte, né? Eu sou um militante assíduo do esporte, vejo o esporte como uma ferramenta transformadora da nossa sociedade, para tudo, aliás, né? Porém, não é visto pelos governantes como uma importância ímpar, né? E quando eu digo uma importância ímpar, basta pegar os orçamentos que são colocados na Secretaria Municipal de Esporte, na Secretaria Estadual e, inclusive, no extinto Ministério dos Esportes. Né? Veja bem, Sheik, a cada R$ 1 que eu invisto na área esportiva, seja qual for o segmento, é R$ 5 que eu desonero da área da saúde. É R$ 5 que eu exonero da área de infraestrutura. É R$ 5 que eu desonero da área de segurança pública. Né? E muitas vezes os governantes não dão importância. Eu acredito, porque Né? eu tenho pressão alta e problema cardíaco, e o que o médico toda vez fala pra mim, vai fazer caminhada, vai praticar um esporte, vai... o esporte é essencial para você fazer o controle da tua pressão e do coração. É isso. Então a gente imagina justamente o quê? Não é só política pública voltada para a questão da área esportiva, mas é a prática esportiva colocada na cultura, né, da população do estado de São Paulo. Por que não da cultura do brasileiro? Se a gente for fazer um comparativo, Sheik, com países, por exemplo, sobretudo ali da Ásia, né, do leste europeu, a grande maioria desses países, eles têm e dispõem na sua grade escolar o esporte, né, de origem ali sendo fomentado desde criança até a fase adulta. Todo cidadão russo, por exemplo, Sheik, não sei se você tem essa informação, é primeiro dan no judô. Todo cidadão japonês, né, também é faixa amarela no karatê. Né? Na Tailândia, a molecadinha já nasce a diversão. Tem a bola, que eles são apaixonados também, mas tem a questão do Muay Thai, que virou, na verdade, uma febre mundial, né? Exportada de um país minúsculo. Né? Ou seja, se utilizaram da questão esportiva, inclusive, para vender cultura. Né? Já a educação física no Brasil, professor, Não, como é que tá? não tem... Não é levado a sério. Não é levado a sério, né? Principalmente nas escolas, eles não têm essa visão de que o esporte pode ser transformador da sociedade. Eu vi que você deu uma entrevista falando sobre isso para um canal também do YouTube, né? Do poder transformador do esporte. E como é que você pretende fazer isso? Porque, como o chefe perguntou, como que é o esporte dentro das escolas, né? Como é que você vai conseguir mudar essa mentalidade, né, do brasileiro com relação ao esporte? Qual é essa proposta que você tem sobre isso? Você sabe que muitas das questões que estão postas no Estado precisa de adaptação. Sim. Né? Se fala muito na questão de escola em tempo integral, né? Mas não da utilização desse tempo integral para esse jovem que está ali praticamente 8 horas. Né? E quando a gente fala da questão esportiva na grade curricular, é no sentido de, inclusive, profissionalizar. Se fala muito da escola técnica. Ótimo, maravilha, nós precisamos formar esse jovem da melhor forma possível para servir as nossas indústrias. Mas no esporte pode ser feita a mesma coisa também, e num custo muito básico. Né? Agora, tem 2 viés que a gente precisa ser trabalhado aí. A questão é ter o esporte como ferramenta transformadora dentro do colégio, sendo fomentado para o entretenimento, para o lazer, para a saúde, etc. Mas também para a questão profissional. Sim. Né? Você pode formar ali, a partir do ensino médio, um profissional para servir como personal, né? Ou as academias, né? A nossa sociedade como um todo. Sim. É por isso que eu falo que as nossas propostas, Sheik, elas são atreladas uma questão à outra. Porque a gente tem proposta também de isenção de impostos para as academias, da mesma forma, né, que existe isenção de impostos para as igrejas exercerem a tua função religiosa. Só que com outro ponto, Sheik. As academias, elas servem também a essa sociedade.
né? Ela faz com que haja o quê? Entretenimento, ela faz com que haja o diálogo entre as pessoas ali naquele convívio, etc. E traz saúde. Se traz saúde, desonera, né? Na nossa folha de hospitais, por exemplo, né? Paralelo a isso, professora, nós precisamos cobrar responsabilidade também dos clubes poliesportivos e esportivos da capital e do estado de São Paulo, né? Ou seja, não é só formar jogadores para servir o entretenimento e o showbusiness, mas formar para a sociedade para que esse jogador, porventura, se caso ele não se tornar um profissional, uma estrela, seja no futebol, seja no basquete, seja no vôlei, seja inclusive no MMA, que é o esporte que eu de certa forma, sou gestor ali dentro do clube, dentro de um cargo eletivo, evidentemente, né? Que tem uma temporalidade de 3 anos, né? Ele se torne, pelo menos, um profissional real da área. Ou seja, não é um dinheiro jogado fora. Com né? certeza não. O que a gente tem hoje, por exemplo, no município de São Paulo, é-se investido 0,82%. No estado de São Paulo, como um todo, chegou a 1,3%. Né? E a gente está falando do estado mais rico da nação. Né? Já chegou a ser investido 3% do PIB nacional no esporte, seja ele amador ou seja no esporte voltado para o alto rendimento. E o resultado foi fabuloso. Foi tão fabuloso que nós conseguimos trazer as Olimpíadas para o Brasil. E quando você traz um evento como esse para o Brasil, você forma uma série de gerações, né, que querem se ver através do seu ídolo esportivo. Né? Quando se fala do Corinthians, Sheik, eu sou agraciado por ser corintiano. Né? Sou agraciado por ter sido apresentado pelos meus pais ao Corinthians. Desde 1977, o ano que eu nasci, e o ano também que teve o título que tirou a gente da fila como um todo. Né? Quis o destino que eu participasse de uma das maiores torcidas organizadas do Brasil, na qual eu tenho muito orgulho, Chico, por onde eu passo, né, tendo a minha formação como sociólogo, professor, palestrante, seminarista, etc., eu sempre falo, eu tenho orgulho de ser torcedor organizado. Né? E muitas das vezes a sociedade ela vê com maus olhos as torcidas organizadas. Exato. Né? Como baderneiros, como algo assim. Mas por falta de conhecimento, né? Ou muitas das vezes por somente ver a única ideia da imprensa como um todo. Né? Mas não. A torcida organizada ela é um espaço que ela dá oportunidade, sobretudo, para os jovens da periferia. Talvez se não fosse a torcida organizada, eu não tinha conhecido o Brasil como um todo. Talvez se não fosse a torcida organizada, eu não teria um curso superior. Talvez se não fosse a torcida organizada, eu não teria consciência de classe. Né? Então, como que eu vou negar, né, que eu não faço ou não fiz parte desse grande movimento? Né? Exato. E que me colocou hoje, né, como dirigente do clube, um dos maiores clubes do país, no caso na qual eu tenho muito orgulho desenvolvendo um projeto, né, que dá oportunidade, né, sobretudo para o jovem da periferia. Você citou o Bruno do interior. E do interior. Você citou o Bruno Capelosa. O Bruno Capelosa é aquele lutador que a gente fala, né, lutador que veio do terrão, né? E que hoje dispõe com o título de campeão mundial, mudando não só a vida dele, mas de seus familiares, mas também de todos os membros da nossa equipe. Então, eu tenho muito orgulho de ter o esporte como a minha principal bandeira, Sheik. Né? Quanto candidato, quanto pessoa, né? E quanto gestor, evidentemente, e quanto cidadão. Sim.